Olha, Sueli, além de querer saber como foi o processo de discernimento, né, da sua vocação, porque desses 50 anos que você comemora, mais da metade já foram vividos dentro da comunidade Shalom. Então, história dentro da comunidade. Isso. E queria saber, Sueli, como foi o processo de discernimento da sua vocação e qual o segredo de perseverar ao longo de todos esses anos com as dificuldades que existem na vida missionária, que a gente sabe muito bem, né? Pois é, Deone, eu sou fruto de uma família católica e aos 15 anos eu fiz o meu primeiro encontro de jovens, comecei a me engajar na minha paróquia, mas foi em 86 que, fazendo o Seminário de Vida no Espírito Santo, no primeiro renascer, que a comunidade Shalom organizou aqui em Fortaleza, que eu posso dizer que conheci Jesus de perto e de verdade. E a partir daí, esse engajamento que existia se aprofundou e com o tempo eu comecei a sentir um desejo de consagrar a minha vida a Deus. E a pergunta que ficava era como e onde? E o Senhor colocava assim no meu coração que eu só teria resposta para essas duas perguntas se eu me determinasse pela minha vida de oração. E aí eu comecei a rezar todos os dias, com frequência, com fidelidade. E aí Deus foi colocando que meu lugar era a comunidade de vida Shalom. Entrei na comunidade de vida Shalom em 1991. Eu já celebro em fevereiro de 2020 30 anos de CV. Meu Deus, que legal, 30 anos, né? Na comunidade. Né? Sueli, até esse episódio 86, eu também estava aqui tentando fazer um link. Você estava lá, né, Diego? Eu tinha 1 ano de idade. Vamos revelar aqui. Eu nasci em 85, né? Então, 1 aninho de idade, a Sueli estava lá tendo a experiência dela com Deus e eu estava tendo a experiência com o mundo, né? Com o mundo, com o leite, com várias realidades. E eu no coração de Deus. No coração. A Deone muito no coração de Deus, né? Muitos de nós também. Sueli, como é que era a sua cabeça? Quantos anos você tinha? Você tinha 15 anos, você falou, 15, 16, 15 né? anos no meu primeiro encontro de jovens, mas no seminário, que foi realmente assim um boom, aos 16. 16. Era adolescente. Sim. Você lembra como é que era a sua cabeça até esse momento? O que foi que mudou? O que é que você vislumbrava para o seu futuro? Você queria ser uma médica? Você queria ser... O que é que você pensava cantora da vida? mesmo. O que é que você lembra desse tempo? Olha, eu cursava o 2º ano do científico, que hoje é o ensino médio. Já faltava 1 ano para o vestibular. E assim, eu me inclinava mais para a área de humanas. Então, nunca pensei em entrar, assim, em trabalhar com a música. Sempre gostei de cantar, de escutar música. Fazia isso em casa, escutando os meus radinhos, né? Que na época a gente usava muito radinho de pilha. Em todo lugar da casa tinha um. Inclusive, eu sempre conto isso, que a música entrou na minha vida dentro de casa, ouvindo, né? Então, quando eu tive 17 anos, eu fiz meu vestibular. E a minha inclinação tendia para me formar e trabalhar com a empresa. Você ia ser uma administradora de empresa. Era o que eu estava cursando na Universidade Estadual do Ceará. Legal. Então a Sueli é de humanas, né? Tem muita mais gente de humanas aqui do que você pode imaginar, viu? Eu também. Deone é de humanas também, né? Sempre tem aquela piadinha, né, com o pessoal de humanas, né? O pessoal de humanas tem que ter aquela veia menos, assim, para raciocínios objetivos. É mais lento, mas não é verdade, né? Eu não concordo com você, não. Aliás, a Sueli é um tipo de mulher muito diferente do que os estereótipos dizem por aí, né? Sueli, você vai perceber que... Você precisa explicar, porque eu não estou entendendo onde você quer chegar. Mas a gente vai entender, com certeza. Sueli, então você entra na comunidade jovem ainda, né? 21 anos. 21 anos. Qual foi o primeiro impacto dessa vida missionária? Eu acho que o primeiro impacto... Primeiro, antes do impacto, eu entrei na comunidade porque eu tinha um desejo de pertencer a Deus. Então, eu sempre que converso com jovens que estão em discernimento ou que ingressaram um pouco tempo dentro da comunidade, eu sempre pergunto, você quer fazer o que aqui dentro? Qual é o seu objetivo entrando na comunidade de vida? Porque eu tinha um, e o meu era pertencer a Deus. Então, tudo se tornava um meio para pertencer a Deus. E a comunidade de vida e a consagração era o grande meio por excelência, de viver essa pertença, esse ideal de vida. Né? Então, eu ingressei na comunidade e para buscar isso aí, mas o grande impacto foi no primeiro mês.
Porque eu comecei a ver, eu disse, vale, eu saí de casa. Mamãe e papai não estão aqui. Mas era aqui em Fortaleza ainda. Eu entrei, na época não existia o discipulado, não existia o noviciado, na época... Não tinha missões também fora não, né? Nessa época eu tinha? Tinha uma. Já tinha uma, Pacajus, né? com a Rádio Boa Nova. E todas as pessoas que ingressavam na comunidade iam para Pacajus para o primeiro ano de formação, era assim que a gente chamava. Sim. Primeiro ano de formação. E aí, com 30 dias, eu caí na real, saí de casa, e aí o chão faltou debaixo dos meus pés, né? E agora sou eu e Deus. Então, assim, eu comecei a chorar muito, e assim, foi um momento de purificação, mas que eu precisava passar por aquela tormenta, porque era o corte do cordão umbilical. Sim, você tem irmãos? Eu tenho um irmão só, 4 anos mais novo. Nossa. Teus pais estranharam essa tua decisão? O meu pai, ele estranhou nos primeiros 10 ou 15 dias. A partir daí começou a me apoiar. 10 a 15 anos. Não, exatamente, porque eu preciso dizer, porque foi um tempo muito pequeno. Foi. Inclusive, ele escreveu uma carta para mim, eu morava em Aracaju na época, e ele disse que, assim, em poucas palavras, admirava a minha decisão, me apoiava e que eu tinha escolhido o caminho certo. Agora, a mamãe já teve mais dificuldade. E ela só foi começar a pensar no assunto de acolher minha decisão a partir do meu terceiro ano e meio, já caminhando para 4. Você falou que morava em Aracaju. Qual foi na cidade que você teve a oportunidade de morar como missionário? Quando eu saí da casa dos meus pais, 1 ano em Pacajus, 2 anos em Aracaju, 3 anos em Salvador. De Salvador passei 2 em Propriá. De Propriá, no estado de Sergipe, eu passei 4 meses em Roma. E aí voltei para Propriá, saindo da missão, vim para casa mãe, Fortaleza. Passei um tempo, fui passar 1 mês e meio no Rio. Voltei para Fortaleza e foi aí que eu já estava namorando, né, com o meu esposo hoje. E terminamos o tempo de namoro, noivamos, casamos. E estamos agora, ou melhor, agora não, já há uns bons anos, na Diaconia Shalom, que é o governo geral da comunidade. E com certeza você deve ter vivido muitas situações na vida missionária que não estavam tão diretamente ligadas à música. Por exemplo, você foi responsável local. Fui responsável local, formadora comunitária, pessoal, acompanhadora vocacional. Coordenei Ministério de Música. Que legal. E qual a importância você vê nisso, de experimentar outras facetas da vida missionária que não só a música também? Eu acho que quando a gente entra na comunidade, inclusive, eu fui de uma época onde o fundador foi me deixar na rodoviária. Porque naquela época a gente andava muito... Né? O fundador foi me deixar para partir em missão. E foi ele que me disse... eu estava em Aracaju e estaria indo para Salvador. E ele foi me consultar, né? Qual seria a minha opinião acerca desse discernimento da comunidade. Eu iria ser radialista na Rádio Excelsior da Bahia, lá em Salvador, e ele disse assim, o que você acha disso tudo? Eu disse, eu já coloquei o tal no pescoço, eu não tenho que achar nada. Mande que eu vou. Meu Deus. Legal, né? Gostou, Legal, hein? gostei. Ficou impactada, né? Fiquei impactada, porque às vezes a gente acha, não, por exemplo, se a Façanha canta, ela vai ficar na comunidade até morrer só cantando, mas não. Deus ali. Cante, Sueli, cante, né? Cantando. Ela vai cantar muito hoje aqui, né? Muitos anos, né, de música também. Mas também que Deus ele vai fazendo também através de outros dons que às vezes a gente nem sabe que tem também, né? Em meio a todo esse itinerário que a gente puxou aqui, fica a dúvida, né? Como é que surgiu essa história de Sueli cantora? Porque Sueli é conhecida como cantora no Brasil todo, até fora. E hoje eu me sinto muito à vontade de dizer eu sou cantora. Você é cantora? Porque quando eu entrei na comunidade, nós não tínhamos uma cultura que permitisse a gente se expressar assim. Até o termo artista, há 30 anos ou mais atrás, não era muito bem visto. O artista é o que trabalha com a arte, né? Mas na comunidade, ou no meio que nós vivíamos, o artista não tinha assim, boas qualificações. Era aquela pessoa que anda desarrumada, de cabelo assanhado, que lida com o ócio como se fosse o trabalho, entendeu? E não simplesmente aquele que usa a arte como ferramenta de trabalho. Isso. Como foi que surgiu isso? Você disse que não cantava, você gostava de música. Eu comecei a escutar. Ouvia música da casa dos seus pais. E eu cantava ali, né? Você cantava ali na intimidade ali.
Exatamente. Cantava no chuveiro, cantava Isso, lavando balançando prato, na rede, fazendo a faxina. Como uma boa cearense Faxina balançando eu na só rede. comecei a fazer na comunidade de vida. Ai, foi? Foi. A mamãe reclamava muito de mim. Mas ficou especialista depois, né? Depois sim. E agora como dona de casa, né? E muito criteriosa. Sim, senhor. Eu tô falando quem sabe, né? Mas realmente a gente tem a oportunidade de conviver com os irmãos aí da comunidade, a gente sabe, Sueli é muito criteriosa também na faxina. Pois é, deixa eu te dizer então como é que tudo começou. Quando eu entrei no grupo de jovens, surgiu a necessidade da gente animar a missa. Aí a gente começou a se organizar ali como um ministério de música. Quando a gente fez o seminário, porque quando eu fiz o seminário, fizemos todos do grupo. Então o grupo passou a ser um grupo de renovação carismática. E aí eu comecei a cantar na oração, cantar na missa, aí a coisa foi crescendo. Só que em 86, na metade de 86, eu entrei no Ministério de Música Shalom, em agosto. Nós estávamos reunidos no aniversário de uma das pessoas da obra e a gente cantava muito, sentava, fazia uma roda tocando violão. E o Nicodemos Costa virou para mim e disse assim: olha, ele é contralto. Ali foi uma porta, e aí eu já recebi o convite para ingressar no Ministério de Música. Passei 1 ano, e aí depois eu me desliguei do Ministério de Música Shalom porque estava entrando em conflito com as atividades do grupo. E aí, na época, a minha prioridade era o grupo de oração. Mas depois eu deixei o grupo, entrei na comunidade, ou melhor, entrei na obra, retomei o Ministério de Música, as gravações, e a coisa foi caminhando. Até o dia que chegaram para mim e disseram: você está dentro de todas as produções que existem hoje nas edições Shalom. E a gente acha que está na hora de você gravar o seu primeiro disco sozinho. Nossa, e Foi aí, assim. Sueli, como é que foi assim? Aí veio o Seu Nome é Amor, foi o primeiro filho. Só que gravar um disco não significava iniciar uma missão. Eles me convidaram para gravar um disco. Mas aí a missão veio como consequência. E eu procuro separar o disco da missão. Porque muitos gravaram disco dentro da comunidade e não tiveram missão. Sim. Então a missão para mim parte do coração de Deus. Então eu estou há 23 anos dando continuidade a essa missão. E aí o disco um vai puxando o outro porque a gente precisa de música nova. O ano do Seu Nome é Amor é 1997. Mas o início da missão que eu considero da minha carreira é 18 de outubro de 96, que foi um show de pré-lançamento desse CD. Foi exatamente, foi um jantar show? Foi um jantar show. Foi um jantar show. Aqui em Fortaleza. Tá ótimo. Exatamente. E 97 já era compact disc, já era CD, né? Você Já pensava que a era Sueli tinha CD, gravado o LP? exatamente. Você não gravou LP, né? Isso aqui ainda pode, dá Gravei tempo. Tá voltando LP. a moda, né? Mas eu acho que não vai pegar essa moda, não. Não vai, não? Acho que não. Eu sempre gostei da vitrolazinha. Da vitrola, né? Acho simpática ela. Pois é. Então, é interessante também dizer que eu morava em Salvador. Eu era missionária em Salvador quando eu recebi esse convite, só que eu era radialista. E quando a gente trabalha com rádio e TV, não pode ficar se ausentando, né? Então eu fazia um programa na Rádio Excelsior de 1 às 5 da tarde e a comunidade não podia me liberar 1 mês para gravar um disco. Então quando eu fui transferida de Salvador para Apropriar, eu fiquei 1 mês em Fortaleza, gravei o disco e fui para Apropriar.